dois, um. Fala galera, Marquinhos BSK na área. Esse é o jargão do nosso convidado de hoje. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Histórias de Sucesso. Esse cara vai trazer muitas histórias aqui para compartilhar com a gente. Como eu sempre trago pessoas especiais, Marquinhos é empreendedor, pai da Antonella, casado e está aqui para compartilhar muitas experiências com a gente. Seja muito bem-vindo, Marquinhos. Fala, meu amigo. Fala, galera. Marquinho BSK na área aqui com o Robson, meu amigo. Cara, nas histórias de sucesso. Primeiro é uma honra, uma satisfação participar desse podcast com tantas histórias de sucesso, com tanto empreendedorismo, com tantas histórias boas para poder compartilhar com a galera um pouco do nosso conhecimento para a galera e para a sua audiência. Show de bola, Marquinhos. Primeiramente, obrigado por você ter aceito o convite, estar aqui com a gente. Sei que vai ser um bate-papo bem bacana. E para dar início, como eu pergunto para todos aqui, eu queria saber de você qual que é a sua definição de sucesso. Cara, a minha definição de sucesso é trabalho, é entrega, é o dia a dia, é repetição, é a gente não desistir, é a gente batalhar. E trabalhar, cara, eu acho que essa definição de sucesso é o trabalho, em cima do trabalho, de repetições em cima daquilo que você anseia, daquilo que você busca, né, do seu propósito, seus objetivos. Então, eu acredito que seja essa a minha definição. Show de bola. Muito bem, Marquinhos. E quando que você começou a empreender, cara? Você começou quando e por quê? Você começou por ter alguém na família que te inspirou? A situação da vida te empurrou para o empreendedorismo? Como que foi seu início aí no empreendedorismo? Cara, bacana, dividindo com a galera. Na verdade, minha história todinha, ela começa... Eu nasci no chão de fábrica, né? Eu digo que eu nasci no Brás, né? Meu pai tinha fábrica no Brás, então eu nasci no meio de tecidos, né? Então, minha história empreendedora, ela começou lá. Porque comecei, na verdade, trabalhando na Pinheiro Neto Advogados. Eu digo que, assim, que esse ano fazem 26 anos que eu trabalho, carteira registrada, desde os 14. Inclusive, eu peguei a carteira de trabalho faz pouco tempo, não sei porquê, mas eu peguei ela. Curiosidade, assim, né, para poder lembrar toda a nossa história, toda a nossa trajetória. Então, fui trabalhar lá, fui começar a empreender. Tive a oportunidade de trabalhar lá como arquivista interno, era office boy interno da empresa. E desde lá começou aquele comichão, sabe assim, podemos se dizer. Meu pai tinha uma loja e dentro de um shopping center, né, era uma segunda loja dele, se eu não me engano. Aí dentro do shopping center, e ele ia pegar um espaço ao lado para poder montar uma segunda loja. E então eu falei, poxa, pai, deixa eu trabalhar contigo, deixa eu compartilhar, né, dessa história, enfim, juntos. Ele falou, vem, eu fui. Fiquei trabalhando um ano lá na Pinheiro Neto, como eu disse, fui trabalhar na loja e, cara, comecei a me apaixonar por empreender, né, por todo esse cenário, né, que envolve o empreendedorismo, enfim. E aí, nisso tudo, acabei me envolvendo demais. Acabei assumindo situações maravilhosas dentro da empresa, a gente começou a crescer, as lojas começaram a expandir, e foi degrau por degrau, sabe assim? Primeiro fazendo cartãozinho, depois fazendo sacola, depois fazendo as métricas, depois planilhas, depois equipe, depois contratação. Quando eu vi, eu era um jovem, né, empreendedor aí de uns 18 anos, já na época, eu acho, 17, 18 anos, eu já tinha... basicamente avançado muita coisa, e foi um momento muito importante, muito, muito interessante da minha vida, onde eu aprendi a trabalhar, a entender como é que funciona todo esse cenário. Nisso tudo, nesse cenário todo, em 2000, basicamente meados de 2008, aquela coisa de, poxa, querer empreender somente, sozinho, e trabalhar e buscar as situações que tinha de sonho, e tenho também, e já alcancei alguns, mas faltam tem muitos outros bons sonhos, com certeza. A gente é novo nessa caminhada, nós somos novos. E, pois é, cara, tinha um amigo na faculdade, e esse amigo também, com esse mesmo anseio de empreender, trabalhava com o pai dele, e nisso tudo, a última loja que eu passava era no Tatuapé, e eu moro no Tatuapé. E, cara, tem uma avenida lá em cima no Tatuapé, que era a última avenida que eu passava antes de chegar em casa, que chama Rua Emília Marengo, uma rua tão conhecida no bairro. Na verdade, eu digo que a galera vai entender que existem duas Emílias Marengo, né? Uma
antes do Esquenta e outra após o bar do Esquenta, né? Eu digo que a Emília Marengo deveria se chamar Emília Esquenta Marengo, vocês já vão saber rapidinho o porquê desse nome, o porquê disso tudo. Show de bola. Nisso tudo, cara, eu comecei... eu passava por lá, como eu disse, eu sempre fui muito espetinho desde criança, espeteiro, sempre fui apaixonado, né? Minha comida predileta, o espetinho. E, cara, passava pela avenida, tinha um espetinho de um senhor, um espetinho simples, e ele falava pra mim sempre, poxa, Marquinho, por que você não compra? Por que você não compra? Por que você não compra? Tem o seu perfil, você é jovem, você conhece bastante gente, enfim, tem uma série de circunstâncias que você pode... Cara, eu falei, quer saber? Pensei nem 2 vezes, cara, como empreendedor, né? Cara, na época vendi meu carro, fiquei a pé, né? Na época, galera muito contra, né? Meus pais, enfim, né? Acabei vendendo, acabamos comprando numa sociedade um espetinho que a gente transformou no primeiro bar da avenida, né? O primeiro lugar gastronômico de bar lá na Emília Marengo, que se chamava Bar do Esquenta. Cara, e nisso tudo começou toda a minha trajetória, cara. Então lá foi o primeiro local onde que realmente eu passei a tomar conta de A a Z, né? Digo, desde a parte compras, evolução, cardápio, bar, marketing, métricas, tudo, a vida cara. do empreendedor iniciante. Eu era muito novo, eu tinha 22 anos. Novo. E, cara, e a coisa começou a acontecer, a coisa começou a fervilhar, né? Como eu falo em relação ao trabalho duro, que eu acho que eu coloco nós, além de Deus, obviamente, né? Só Ele nos faz fazer coisas e alcançar coisas maravilhosas, mas de fato o Esquenta explodiu, cara. Explodiu assim, explodiu de uma forma absurda e começamos a empreender, cara. Em 2010, eu lembro assim, como se fosse hoje, né? 2009, o Esquenta, e uma portinha, 2 portinhas, 3 portinhas. Na 4ª portinha eu tava quase a esquina todinha. Foi quando eu queria ter uma boutique de churrasco, porque meu carro-chefe no Esquenta já era espetinho. Certo. Eu falei, poxa, eu era o Marquinho do Esquenta, sou muito conhecido lá no meu bairro como Marquinho do Esquenta. Hoje a galera me conhece e vocês vão entender depois porque de Marquinho BSK. Fiquem aí ligados, hein? Não saiam. Não saia do vídeo, fica ligado que não saiam, que a história é sensacional. Cara, na 4ª portinha, como eu te disse, eu falei, poxa, eu só precisava de calçada. E eu falei, Marquinho do Esquenta, bar de esquenta, espetinhos de esquenta, ia ficar muito batido, não ia ficar muito batido? Ia. Aí da onde veio a BSK Prime, que é a boutique de churrasco, espetinhos gourmet, que é de bar do esquenta diminutivo. Aí onde veio essa outra marca, com outro logo, com uma outra empresa, dentro da empresa que eu tinha, onde era o seguinte, começar a fornecer para bares iguais aos meus, né? Bares iguais ao Esquenta, para farmácia, perdão, para padarias, para restaurantes, enfim, para mercados em geral. E aí eu montei uma loja com freezer, boutique mesmo, com freezer para saída de evento. Cara, e nisso tudo também, cara, começou a, fervilhar e explodiu, cara. E aí, nisso tudo, eu comecei a distribuição em 2014, em 2013. Nisso tudo, veio aquela coisa, né? O bar já explodindo. Nós somos o primeiro bar, um primeiro gastrobar de entretenimento, música ao vivo, comida completa da Rua Emília Marengo. Hoje, para quem conhece, Emília Marengo hoje é o maior polo gastronômico que tem do Tatuapé, onde tem outros restaurantes, tem restaurantes famosos, restaurantes contemporâneos, restaurantes de fora do país, com uma culinária de fora do país, assim. Então, você encontra de tudo. Hoje, os grandes bancos, grandes mercados, tudo se encontra hoje. O Tatuapé é muito grande, mas a Emília Marengo hoje, ela virou o pool disso tudo, na verdade. Uma referência, que por isso que você que acompanha aí, já sabe por que a avenida deveria chamar Avenida Emília Esquenta Marengo. Né? Você colocou verdade, o ponto lá naquela hora. É uma avenida, mas se fala Emília Marengo, né? Então, exatamente por isso. Agora a galera já sabe. Então, assim, nós iremos referência no bairro. Nós iremos sinônimo de juventude, onde muitas famílias se formaram. Eu tenho amigos hoje com 3 filhos, com 2 filhos. Pessoas que são casadas há muitos anos devido ao Esquenta. Cara, e foi um negócio maluco, porque foi o primeiro sertanejo de calçada. A gente colocava lá 550 pessoas de domingo. Foi o primeiro suporte fora
para calçada, porque veio a Copa de 2010. Em 2010, não tinha aquele suporte que sai para calçada. Foi o primeiro suporte de televisão do Tatuapé. Então, assim, nós somos pioneiros em basicamente tudo. Como primeiro bar, primeiro espetinho, primeiro tudo, primeiro sertanejo, primeiro suporte, primeiro tudo, na verdade. Primeira boutique de churrasco, enfim. Cara, em 2014, veio mais uma forma de empreender. Eu comecei a fazer muito evento. Depois da distribuição em 2013, 2014 veio um cenário de feiras gastronômicas. Não sei se você vai lembrar. Que não é muito o seu ramo, mas sua área. Mas vieram muitas feiras. Feiras de rua. Tirando aquele paradigma de feira de rua, né? Tipo de feira mesmo, né? Que só vendia hortifruti, né? Vieram feiras gastronômicas voltadas para o ramo, para a culinária, com vários outros tipos de entretenimento também. Então a gente fez muitas feiras. Aí montei food truck, aí montei bicicletas de chopp, bicicletas de espeto, rodei o estado de São Paulo inteiro fazendo evento, Brasil, enfim. Então, assim, foi mais uma tacada nossa, né? Da BSK, dentro de todo esse cenário que foi construído lá. Né, com muito suor, com muito empenho, com muito tudo, né, assim, e assim, eu digo do Oiapoque ao Chuí, porque assim, foi desde o cardápio, eu nunca tive ninguém montando um cardápio, né, desde toda a finalização, a todo sucesso que é o que aconteceu, e que hoje ele não existe mais, mas com certeza, se você for fazer uma pesquisa lá pra galera, não só pra galera do Tatuapé, tá? Vinha gente da Zona Sul em peso pra lá, vinha gente de São Bernardo, São Caetano. Mas se você for fazer uma enquete com a galera ali, com certeza o Bar do Esquenta vai estar ali como queridinho, o bar, acho que da juventude ou da infância da galera. Que da hora, Marquinhos. Olha isso aí. Por isso que é bom a gente trazer as pessoas pra contar a história, porque isso daí, a gente teve a oportunidade de bater um papo lá, mas eu não sabia disso. Então, bacana você compartilhar, que aí o empreendedor, a pessoa que está pensando em empreender, vê essa história e se motiva, se inspira. Pô, rapaz novo, já construiu tudo isso daí, tem muita coisa para construir, né, Marquinhos? Nossa, tem muito mais, cara. Gente, só tá começando, fiquem ligados, não saiam da tela, porque realmente a história nossa é incrível. Cara, nisso tudo, veio aquela vontade, obviamente, eu já namorava, já era noivo, e nós tínhamos, lógico, alguns sonhos incomuns, claro, com certeza. E, cara, e assim, na verdade, o bar tinha um time dele, porque, cara, ia casar, etc e tal. Então, assim, gostaria de mudar um pouco, o bar é óbvio. Sempre dar aquela repaginada é importante. Cara, né? o bar é muito trabalhoso. É um ramo muito bom, mas é muito trabalhoso. Onde você trabalha todos os finais de semana. Não que eu não trabalhe os finais de semana, porque eu trabalho de final de semana desde lá da época das lojas, lá atrás, muito lá atrás. Isso naquela época que eu falei, em torno de 2008, 2009, basicamente. Então, assim, o que acontece? 2002, 2009, não. Isso, basicamente isso aí, naquela época, meados de 8. Cara, eu já trabalhava muito aos finais de semana e era muito desgastante, porque domingo era o dia que a gente mais corria, que mais bombava. Então, sábado era das 10 da noite às 2 da manhã, domingo era das 10 da noite às 3 da manhã, aquela velha sorte, né, de trabalhar 18 horas no final de semana, onde tá todo mundo se divertindo, enfim. Mas todo mundo tem seus objetivos e eu tinha os meus e quis vender, né, ver a oportunidade de vender. Falei, poxa, eu preciso vender para eu poder começar a empreender e vendi, cara. Vendi rápido, até porque era um negócio que tava explodindo, tava no auge, vendi muito rápido, assim, foi um negócio muito rápido. A gente tinha algumas situações e a gente queria morar fora do país. Então, na época, quando a gente vendeu, a gente, teoricamente, ali, entre 2000, eu vendi em 2018, foi isso aí. Cara, em 2018, nós fomos para fora do país, não chegamos a morar, porque algumas circunstâncias, minha e da minha esposa, ainda não estávamos prontos ainda para algumas coisas que nós gostaríamos que acontecesse, e não seria o momento. Então, olhamos e tudo mais, enfim, decidimos não ir mais. Certo. Nesse não ir mais, eu tinha a minha distribuição, obviamente, continuava a parte de distribuição, de revenda de espeto, de vendedor, batendo assim, ó. Porta a porta. Né? Aqui na coisa de porta em porta, coisa que eu faço até hoje. Então, o que aconteceu? Eu falei, poxa, eu preciso montar algo diferente. Certo. Não mais o mesmo e não montar bar de novo, né? E gostaria de montar um restaurante, mas a princípio não montar um restaurante, porque o restaurante tinha uma estrutura grande e aquela coisa de assim, eu sempre fui um cara que sempre
trabalhei para poder reinvestir. Nunca fui um cara que foi lá no banco, tinha um sonho, pegou dinheiro pra caramba. Tem muita gente que faz isso e dá certo também, e maravilha, e cada um acha os seus acha os seus caminhos. Eu já não, eu sempre fui muito mais pé no chão. E, cara, e aí eu falei, preciso montar alguma coisa, lógico, tudo relacionado ao espeto, à distribuição, até porque eu sou Marquinho, né, BSK, o rei de espetinho. Eu passava sempre ali num posto de gasolina próximo de casa, já no Tatuapé na parte de baixo. Porque eu digo que o Tatuapé, ele tem duas partes, né? Ele tem a parte de cima e a parte de baixo. Porém, a parte de baixo ali do Parque São Jorge, ali é o verdadeiro Tatuapé. O Tatuapé começou ali. Depois que o Tatuapé foi crescendo, ele foi para outra parte lá de cima da radial, né? Que se chegar aos CEPs lá, não é Tatuapé. Então, assim, eu brinco assim, que o verdadeiro Tatuapé é onde a gente tá ali. Realmente, que o CEP da minha casa chega como Tatuapé. Mais pra galera entender. E, cara, eu não queria mais nada lá em cima, sabe? Porque lá em cima eu achava que tava muito saturado, enfim. E eu namorava um posto próximo à minha casa, de esquina. E eu sempre visualizava lá, eu visualizava lá uma troca de óleo suja, cara, porque troca de óleo é suja, né? Suja de graxa, totalmente. E era literalmente assim, gente. Eu parei um dia, falei, é aqui que eu vou montar. Era ali que eu gostaria que montasse, porque era populoso ali. Eu não sairia do Tatuapé, eu não tinha fluxo, eu não sairia do Tatuapé, porque teoricamente é o meu berço, é o meu bairro, é o meu reduto, né? Onde que é importante, porque você conhece bastante gente, você consegue agregar, né? Seus amigos compartilham e as coisas começam a acontecer. Nisso tudo, cara, eu fiz uma proposta pro dono do posto, ela não estava aberta a troca de óleo, é uma troca de óleo abandonada, fechada, né? Suja. Depois até nós vamos rodar aqui algumas fotos de como era. Cara, eu montei lá a boutique de churrasco, numa loja de 35 metros quadrados. Cara, era uma loja muito pequena, muito parecida aqui a sala, compacta, porém grande. Mas, cara, um pouco maior que isso, e tinha um mezanino, mas o mezanino eu tinha feito, não tinha nada, não tinha uma cozinha, não tinha nada, tinha montado uma coifa ali só, para depois ter uma fritadeira. Nisso tudo, eu fui resolver de colocar na vitrine, para fora mesmo, tá? Uma Share Broiler, né, que é uma chapa a gás, que ela é muito parecida com carvão, na verdade. Fica a dica para vocês aí que estão acompanhando, olha, fica a dica nesse corte. Você que queira trabalhar com espetinho, vai empreender. O segredo da BSK eu vou revelar no final, tá? Isso aí, boa. Muito bom. Fiquem no final só. Aí, montamos ali, coloquei uma chopeira para fora. Cara, explodiu. Explodiu, velho. Explodiu, assim. Cara, galera começou e compra espeto, e toma um chopinho, e vai, refrigerante, enfim, cara, aquilo ali começou assim, sabe? Tomou corpo, tomou uma proporção. Uma proporção, assim, absurda. Nisso tudo, a galera, poxa, Marquinho, coloca almoço, coloca almoço, coloca almoço. E eu falei pro meu pai, né, e pra minha mãe, que nós trabalhamos juntos, né? Eu falei, pai, a galera pedindo almoço, falei, vamos arrancar as coisas da loja, porque, cara, a loja era uma loja, pimenta, molho, carvão, farofa. Coisa pra churrasco. Coisas pra churrasco, que a gente sabe como que é exatamente. Cara, eu arranquei tudo e coloquei 3 sofazinhos na loja, muito pequena, tipo, minha loja cabia 12 pessoas sentadas. Caraca. Muito pequena. Aí nós pegamos a parte do deck de esquina do posto lá, que também era muito pequenininho, para dar um complemento. Cara, numa sexta-feira nós vendemos 189 almoços na loja. Caraca, meu, é muito almoço. É muito almoço o tamanho daquela loja, enfim, cara. E a gente já começou, não tinha... Dava conta, mas não tinha espaço. Era mesa na bomba, mesa na rua, mesa na calçada. Aquela coisa de empreendedor raiz, sabe, meu irmão? Sabe? Bem empreendedor raiz, cara. Bem, literalmente. Mas isso que é o legal, Marquinhos, você trazer isso aí, porque quem está nos acompanhando aqui, muitas vezes ele pensa que empreender é só o ouro, só o palco, só coisa boa. E vê que tem esses desafios que a pessoa tem que superar para atingir o sucesso, para chegar em altos níveis, ela precisa pagar um certo preço, ter um objetivo, ter uma visão, que você falou que teve a visão, foi lá, concretizou, realizou a compra, o aluguel, e começou a trabalhar. Então, isso que eu quero que as pessoas tenham atenção.
que tem que se pagar o preço para conquistar isso. Mas e aí, como é que foi a continuação desse processo aí? Então, cara, algo muito engraçado, porque assim, cara, explodiu, virou um sucesso, viramos referência, loucura. E aí, nisso tudo, já vai procurando um espaço maior para poder montar, porque a demanda não. A gente tinha demanda, mas a gente não tinha espaço. Cara, e aí tudo que aconteceu veio quem? Pandemia. Pandemia, verdade. É que você tava ali meio de 18, né? Que você Aí tchan, né? Rufa os tambores, né? Cara, pra mim foi um sucesso, porque assim, infelizmente, nunca vou esquecer o aniversário da minha mãe, foi no dia 20 de março. Foi nisso que aconteceu. Foi no dia 17 de eu março. lembro, Então foi no dia 20, foi numa sexta. Ah. E o Dória, na época, ele anunciou que nada abriria em São Paulo no sábado e no domingo. E que ele anunciaria, não sei se você vai lembrar, o plano de governo na segunda-feira de manhã. Ou seja, ele avisou que no final de semana só abriu farmácia e mercado. Nem padarias famosas, nada, não abriu nada. Tudo fechou. Tanto é que, cara, um monte de farmácia fechou também. Eu sei que tinha. Você só podia comprar medicamento, hospital ou mercado. E tinha muitos mercados fechados, inclusive, tá? Cara, na segunda-feira, quando ele anunciou o plano de governo, colocando lá como delivery, né? E o take away, que a galera gosta de falar de algumas palavras gringas, né? Mas o take away, gente, é retirada, tá? Quando você vê lá take away, é retirada, é entrega a balcão, ponto. Famosa entrega a balcão. É o take away. É o take away. Vamos brasileirar. Retirada no balcão. Cara, e aquela coisa, né? De a gente trabalhar, eu acordei na segunda-feira, fui no mercado, não sabia nem o que ia comprar. Sabe aquela coisa, vou sair, não sabe, não... Enfim, cara, e aí foi uma loucura, porque eu entrei pra dentro das plataformas, comecei a estudar o delivery, cara, e aí aquela velha sorte, a gente trabalhar. Cheguei a trabalhar 20 horas, cara. Eu cheguei a trabalhar uma época, das 7 da manhã, tinha uma época que eu comecei a fechar 2 horas da manhã, cara. Caraca, abria 7. Porque assim, poucos faziam. Eu falei, se eu tiver, eu vou ter volume, as coisas vão acontecer, assim vai. Cara, e foi. É que eu falei pra você assim, né? Aí quando tudo aconteceu, que foi um boom, nós explodimos com a nossa marca principal, que vocês podem estar acompanhando aqui, ó, né? Que é o espetinho aqui, BSK Prime. E eu vou virar só aqui, ó, e vou até mostrar pra galera aqui, ó. E pra mostrar pra galera aqui, pode ser nessa, diretor? Nessa daqui, a principal, aí eu montei um burger, montei o Mineiro da Lica, e montei o Rei do Parmegiana, que foram 3 marcas que eu montei na pandemia, né? E aí o que aconteceu, cara? Sucesso total. Isso aconteceu em 20 já, né? Quando a gente estoura no delivery, né? E aí em 2021 eu abro uma outra unidade também, com sucesso também de vendas também, que bombou também o delivery nosso do carrão. Então assim, foi uma sequência engraçada, porque... Realmente, eu sinto até hoje pelas pessoas que perderam seus entes familiares. Queridos. Só que é uma história de superação também que, por um lado, é importante... Quem ficou tá contando, né? De se contar, na verdade. Onde a gente se reinventa, né? Onde, normalmente, 90% chora e os 10% que vem de lenço, normalmente... E não tinha o que fazer, meu irmão. Se eu não fosse pro delivery, se eu não fosse estudar, se eu não fosse acontecer... Cara, eu acho que a BSK hoje não existiria mais. Exato. Porque eu teria fechado, teria que ter me reinventado com outra coisa. E empreender em outra área. Em outra área e poderia ter acontecido. Então, assim, todo esse cenário foi um cenário assim, cara, né? Maluco, que aconteceu. E não aconteceu só pra você, aconteceu pra todo mundo e você soube fazer do limão a limonada, né? Exatamente, cara. E aí, na sequência, vem 22, que aí a gente pega... abre uma outra Dark Kitchen também, com todas essas marcas, com outras marcas também, juntos, trabalhando, nossa própria. E o que aconteceu? Uma coisa muito engraçada, eu falo que Deus é muito bom, né, cara? E assim, ele me deu eu sempre passava ali do lado do posto. Se vocês não conhecem, a loja era no posto de esquina, na rua do posto, Rua Santa Maria, que é a continuação da Rua do Tatuapé, a Rua do Fórum. Tinha uma casa lá. E, cara, era a casa que eu sempre passava ali na frente, passava com a minha mãe, sabe assim? Poxa, mãe, essa casa, sabe assim? Sonhava com aquela casa, cara. Sonhava. Olha só. A casa, sabe? Que coisa. E era aquela casa. Não era a casa do lado, a casa, era aquela casa. Cara, e loucura de se pensar que a casa vagou.
Ficou livre. Por conta da pandemia, como era comércio, o cara fechou. Infelizmente, o cara fechou. Tinha alguns negócios, porque a casa é muito grande. Tinha um negócio na frente e um negócio atrás. Os dois fecharam. Eu consegui falar com a proprietária. Acertamos as nossas questões. Na época, isso tudo em pandemia ainda, né? Tudo na pandemia. Foi quando nós, basicamente, pegamos a casa, começamos a reformar a casa, né? Começamos a trabalhar bem nela lá, tudo certinho, bonitinho, redondinho. Isso em 22, né? Isso em 22, perfeito. Cara, passou a sequência, porque nós pegamos 2 fases de pandemia, né? A gente pega 20 e depois ela volta em 21, né? 20, 21 foi até finalzinho, Isso. 21 ainda tinha pandemia. Isso, até isso. A gente pegou ela em 21, foi quando aí em 22 a gente começou a trabalhar nela, foi uma reforma longa, porque é uma casa muito grande. E nós inauguramos o nosso restaurante mesmo, para 150 lugares, Nossa, né? Espaço de evento, para casamento, para casamentos menores, eventos menores, até 70 pessoas. Mas uma casa varandada, uma casa bonita, uma casa com espaço kids. Era aquela casa, cara, que a gente sonhava, sabe assim? E aí as coisas começaram, cara, a acontecer, né? A gente começou a empreender muito forte. Foi quando, nisso tudo, em 2024, final de 2024, veio mais um novo lançamento, que era um projeto que eu gostaria de tirar do papel há um tempo e não havia tirado, que era lançar. Calma, garoto. Eu acho que... Da TV? Não. Não, então vai lá. Depois eu quero entrar nessa linha aí. Sim. Mas fala aí esse projeto. Aí quando eu participei do Expo, na verdade, pra galera entender, e aí lançamos o grupo BSK Prime, né? O grupo BSK Prime, que são todas essas marcas, hoje para delivery, e quem sabe futuramente, como hoje são licenças, né? Como franquia da nossa marca, eu digo em comércio aberto, né? Porque hoje a gente já tem algumas franquias rodando. Tem Guarulhos, tem Interlagos, tem Osasco, tem Anália Franco, Carrão, Parada Inglesa. Então já tem franquia. Então já tem. Eu digo que assim, né? Nós, em final de 2024, a gente fechou. E eu participei do Expo, aquela coisa, né? Acreditei, stand. Investiu, pagou o preço. Paguei o preço novamente. Né, e coloquei a cara, foi quando eu comecei a colocar a cara no negócio, que a cara deu uma encorpada. E lançamos, final de 2024. Nós tínhamos uma licença vendida. E aí, com muito trabalho, muito esforço, muita sorte, que sempre me acompanha. A sorte sempre me acompanha trabalhando, viu? Eu tenho a sorte grande dela sempre me encontrar trabalhando, sempre. Muita sorte, abrindo às 7, fechando às 2 da manhã. Exatamente. E nisso tudo, cara, no passado a gente fechou com 34 licenças. Em 2025, bacana, cara, né? E um projeto embrionário, sem nenhuma cenourinha. Esse ano a gente vai fazer um trabalho forte aí, mas ainda ele é um trabalho bem orgânico, né? Um trabalho que eu atendo, que eu dou suporte, que eu faço visita, né? Então, assim, é algo que tá muito legal e que hoje, esse ano, a gente quer ir para o Brasil todo, né? Sim, esse é o resumo aí do grupo BSK Prime, desde quando, né? Desde lá do início, de 2009 até 2026, né? Vão fazer 17 anos de grupo BSK Prime, esse ano agora, em 2 de maio de 2026, fazemos 17 anos de porta aberta, com muita luta, muita honra, muito amor a tudo, né? E com o cara lá de cima, obviamente, nos abençoando, que a gente quer muito. Show de bola, Marcos. Olha, e o que é legal, a pergunta que eu te fiz lá no começo, se você tinha se inspirado em alguém. Então, seu pai, né, foi inspiração, que empreendia automaticamente. Isso, ao ver ele empreendendo, entrou em você e você fez os seus empreendimentos. Então, se você que está nos acompanhando, de repente não tem uma pessoa da família que empreende, onde você possa buscar inspiração, é aqui, ó, através de compartilhar histórias como essa que você pode se inspirar e, de repente, ser aí um empreendedor de sucesso. E você pode ajudar o nosso canal aqui, deixando seu comentário, clicando aí no sininho das notificações, se inscrevendo no canal e fazendo o principal, compartilhando esse vídeo para que essa história possa inspirar outras pessoas. Marquinhos, como que as pessoas te acham nas redes? Vamos lá, galera. Na verdade, assim, é só dar um adendo. Na verdade, quando você falou de empreendedor, sim, o espelho sempre foi meu pai e minha mãe. Não posso deixar minha mãe de fora, porque sempre foi meus dois grandes espelhos ali, né? Desde a época da fábrica que eu me espelhei para que eu pudesse
avançar e, obviamente, continuar. Nós temos muito ainda para poder acontecer. Sim. Galera, para se inscrever, olha, importante para você poder conhecer o Marquinho BSK. Clique aqui, @Marquinho BSK, vai estar lá, Marquinho BSK, o rei do espetinho. Tem muito conteúdo, muita dica, é uma mentoria aberta lá, tem tudo em relação à parte de trabalho, me vê com a mão na massa, trabalhando, pedido, assando, parte de assados, frango, espeto, tudo, restaurante, evento, a galera vai seguir lá, vai ver muita coisa, vai ter dicas de rolê, vai ter muita coisa, e para quem não conhece o restaurante, faço convite para você, é o melhor rodízio de espeto de São Paulo, nós lançamos uma chapa de picanha sensacional, que tá um canhão, que vocês estão conhecendo, então segue lá, ó, @espetinhosbskprime, @espetinhosbskprime. Tem mais alguns arrobas também que eu vou deixar aí pro final, que é mais uma outra história que a gente tem para poder contar. Show de bola, Marquinhos. Antes da gente passar por essa nova fase aí, queria saber de você, nessa caminhada aí, tem algum desafio, cara? Tirando a pandemia, que eu acho que é clássico para todos que eu questiono aqui, fala que a pandemia foi uma fase desafiadora, mas para você foi onde você deu um upgrade, né? Mas tem alguma história que você possa compartilhar com a gente que foi desafio nessa história de empreendedorismo? Cara, me vem uma memória, me vem um flash na cabeça. Tem sim, tem, cara. Não tem como não ter. Nunca vou me esquecer, cara. Eu tinha comprado Esquenta em 2009. A gente sabe que o primeiro ano é um ano muito desafiador. Tipo, vendi meu carro, fiquei a pé. Não liguei porque as pessoas falam. Não liguem para o que as pessoas falam. Não liguem. Faça o que tenha que ser feito, faça o seu. Não liguem, não se preocupem com o que as pessoas vão falar, vão julgar. Só você sabe da sua luta, da sua caminhada. Cara, é inesquecível. Era janeiro de 2010. E a gente sabe assim, tinha sido um dezembro maravilhoso, na parte do bar. A gente tinha montado em maio, junho, julho, foram meses, agosto, setembro, e começou a chegar mais final do ano. O negócio começou a tomar um corpo, sabe? A galera já conhecia, o bar já tava cheio. Cara, 2010, janeiro de 2010, eu tomo minha primeira multa. Tomei uma multa do Psyll. Cara, nunca vou esquecer, era uma quinta-feira. E a semana, eu nunca vou esquecer, porque assim, a semana era ainda fraca, porque era deserto ali, na minha Marengo. Então assim, só tinha o Esquenta ali. Não tinha os outros bares, eles ficavam pra baixo ali, os mais famosos, e a galera ia pra lá. Depois de um tempo, a galera saiu de lá e a galera começou a subir. Mas até então, e cara, eu precisava fazer alguma coisa pela semana, e numa quinta-feira, cara, chegou uma mesa grande, uma mesa de 10 pessoas, 12 pessoas. Cara, os caras começaram a consumir, sem música, sem nada. E eu tinha que fechar 1h da manhã. Cara, eu falei, pô, não posso fechar, é cliente novo, tava sem barulho, etc e tal. Quando dá 1h15 da manhã, passa o carro ali, que é um assunto que outro dia a gente fala sobre esse lance, sobre essa cultura que a gente tem, mas enfim, é uma outra questão. Cara, nisso tudo eu tomei a primeira multa. E aquilo ali, cara, foi um baque violento. Nunca vou esquecer, cara. Eu sentado, quando eu cheguei em casa, eu sentado na lavanderia, porque a lavanderia de casa dava pé Milha Marengo. E, cara, eu passei a madrugada ali todinho olhando. Mas no ato, os caras já chegam, já faz a notificação. Já. No ato faz notificação, depois chega a multa é tipo uma multa de trânsito. Mas a notificação tá lá, vai chegar em 10 dias, o cara fala. Nunca vou esquecer. Uma coisa que você não tá esperando, você tá ali trabalhando, gastando, investindo suor. Cara, e assim, outra coisa, eu fiquei, porque na semana tava vazio, sabe, às vezes eu passava noites ali sem movimento, fechando sem cliente, cara, e esse dia eu falei, cara, eu vou ficar um pouquinho mais e tomei. E eu acho que a grande virada naquele dia, sabe, eu era muito novo também, eu passei quase a madrugada inteirinha ali, olhando pra baixo ali, tipo, né, coloquei a cadeira e fiquei olhando, porque Milha Marengo, ela pra cá, né, tava na lavanderia. E, cara, foi uma noite muito dolorosa, sim, mas que eu não desisti. Mesmo apesar do percalço... Eu não desisti, eu tava a pé, e eu falei, poxa, queria ver se comprava um carrinho, mas não vou comprar, vou pagar a multa, vou, enfim. E, cara, e aí não desisti, né, continuei, batalhei, sonhei. E eu acho que esse dia marca, eu acho que esses 17 anos, com certeza é o dia que mais me marca. Ao longo dessa caminhada todinha. Tem muitas outras que me marcam, mas essa, quando você me fez essa pergunta, algumas pessoas me fazem essa pergunta também, e cara, quando faz essa pergunta, direto ela vem na cabeça, né, foi não desistir, não desista,
Não desista hoje, não desista amanhã, não desista, gente. Continue, perseverem, né? Se é da vontade, né? Peça discernimento, direção para Deus, né? Porque se realmente for, não desista, né? Porque a noite pode ser dolorosa, mas o dia pode ser muito melhor, muito mais positivo. Então não desista, gente. Acho que esse... E outra, eu gosto muito de ler a Bíblia e tem uma palavra lá em João 16:33 que diz assim: no mundo tereis aflições. Então, independente da sua condição, você vai ter percalço, vai ter desafio. Porém, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então vai ter o desafio. E aí, o quanto você tem a visão bem clara daquilo que você busca, daquilo que você quer alcançar, e tem energia para trabalhar para alcançar esse alvo. Então, essa mensagem é muito válida. Não desista. E tem uma mensagem que eu gosto de dizer também que é: insista, persista e jamais desista. E aí, onde a gente se conheceu, Marquinhos, foi através de um novo projeto, um projeto que você tem aí. Eu queria que você compartilhasse como que é essa ideia aí do Delivery, TV Delivery, como que surgiu e como que são os modus operantes desse novo empreendimento. Cara, é uma loucura, né, Robson? Assim, a gente... foi uma grata surpresa, foi um presente mesmo. Eu digo que as minhas ideias... Hoje a galera fala insights, né? Mas são ideias, né? Aí, ó, voltando, o povo quer falar americano. Insights, né? São ideias, né? As grandes ideias que normalmente eu costumo ter à noite em casa, no meu cantinho que eu tenho lá. E, cara, eu lancei uma imersão ano passado em casa lá para assados, de assados, onde participaram 42 empresários do Brasil todo. Como trabalhar com o Marquinho, mão na massa. Né, nas minhas bases, ferramentas, prometi abrir meus números. E, cara, e assim, eu já tinha meu marketing, mas eu não queria algo tão batido. Sabe, assim, o marketing, só aqueles takezinhos, etc. E tal. Eu falei, não, cara, eu preciso de um negócio mais parrudo, que não tenha no mercado. E aí... Dei a ideia. TV Delivery. Cara, a TV Delivery é um fenômeno, porque eu digo que, assim, é a primeira, tá, gente? Não existe ninguém... TV de delivery, food service, food delivery do país, não tem ninguém fazendo isso, ninguém. Não tinha até a gente realizar. Então é a primeira, somos novamente os pioneiros no mercado. E, cara, ela aconteceu porque, cara, ela comunica. Ela comunica, e nós não estamos preocupados com os arrobas das pessoas. Se o cara tem 100, se o cara tem 1000, se o cara tem 100 mil, 1 milhão, a gente quer comunicar, cara. Transmitir a mensagem. Ponta a ponta, né? Desde mais uma palavra para vocês que de repente ouvem muito essa palavra, né? O B2B e o B2C. O B2B nada mais é que é business, né? To business, né? É indústria direto com a indústria. O B2C é o business já direto pro consumer, né? Que é B2C, né? Direto pro consumidor. Isso. Então, gente, é o seguinte, é da indústria direto pra ponta, é das duas pontas. Então, quando vocês ouvirem isso, tá se tratando de pontas. Então, assim, isso conecta tudo. A indústria, ao consumidor final, ao palestrante, como você, ao público final que você quer atingir, às possíveis marcas que vão vir. Então, assim, é um mundo que engloba tudo. Então, acho que essa conexão fez com que tudo isso acontecesse, né, cara? Então, cara, começou como uma cobertura de eventos que a gente fez lá em casa, dentro da minha casa, lá, que eu digo dentro da minha casa, dentro da rotisserie. Certo. E, cara, e foi um negócio maluco. Aí a galera começou, TV Delivery, pra cá, pra lá, cobertura, cara, e virou programa de TV. Aí nós estamos indo pra canal aberto agora. Legal. Esse ano a gente deve lançar um podcast também da TV, não agora, tá? Mas a gente tem outros projetos na frente por conta do programa, do canal no YouTube também, que tá muito bacana. Das nossas redes sociais, que tem muito conteúdo. Pra você que não segue, depois siga, vou deixar os arrobas aqui. É uma mentoria aberta ali, tem grandes fenômenos do mercado de food service do país, de food delivery. Grandes caras, grandes entrevistas, grandes aulas de muita gente, vários segmentos. Do burger, a pizza, o espeto, cara, uma conexão geral, globalizada do nosso mundo. E, cara, um projeto maravilhoso, que assim é embrionário, então assim, tudo que é embrionário me faz, né? Então, esse ano nós vamos estar no Brasil todo, nós vamos estar mundo afora também, nós vamos estar conectados aí, né, com grandes nomes e trazer o melhor para você, né? Para trazer o melhor para quem nos segue, né? De conteúdo, que tá buscando coisas dentro daquilo que queira fazer, ou que sirva de inspiração também para você,
ou que de repente pode servir para o próximo, enfim. O importante nosso, o nosso propósito é comunicar, dar voz àqueles que não têm a voz, que talvez grandes que tiveram lá atrás, hoje tem por conta de marca, mas para aqueles pequenos que querem dar voz para a indústria do mercado, ou dos grandes também, que querem continuar dando voz. Gente, é para todos, né? Então, sigam lá. Como tem histórias também, Marquinho, isso, de repente, a pessoa está num outro segmento, mas o que ela vai ver lá dentro serve de inspiração para ela melhorar, aprimorar o segmento que ela está atuando hoje, né? E você compartilhou o desafio aí, que foi a multa, e quando você atingiu alguma conquista, Marquinho, que você falou, cara, aqui para mim foi o top. Aqui eu tive sucesso, me senti realizado. Qual foi essa experiência? Cara, sem sombra de dúvidas, assim, o restaurante, né? A inauguração da BSK, da Espetaria Steakhouse, né? Em 2002, não dá pra não dizer que não foi. Porque, assim, a gente começou numa loja de 35 metros quadrados. Eu digo que, assim, meu pai sempre me ensinou um negócio muito importante, a saber jogar num grau. Eu joguei bola quando era mais jovem. Quase me profissionalizei, então assim, eu vivi dentro do meio do futebol desde os 5 anos de idade, e meu pai sempre falou pra mim, Marquinhos, saiba jogar no terrão, porque a gente jogava muito no terrão, como saiba jogar na grama também, porque nas fases finais a gente ia pra grama, e isso pra nós era um sonho, porque a gente só vivia no terrão, e saiba jogar nos mesmos moldes, com a mesma vontade, do mesmo jeito, sem distinguir situações e ideias. Então assim, sem sombra de dúvidas, quando eu venho do Esquenta, e talvez, até poderia, mas não deveria, como não fiz, era de repente já chegar para montar um restaurante grande. Passado pelo processo. Então, assim, mais uma vez, sabe, cara, eu fui lá, né, falei não, né, enfim, não liguei, lógico que as pessoas comentam, né, enfim, falar, todo mundo fala, então comecei lá com 35 metros quadrados e realmente quando a gente inaugurou o restaurante, né, ali foi uma grande conquista, teve outras boas para trás também, algumas circunstâncias, mas eu acho que o restaurante ali foi um grande marco pra gente, que realmente marcou tudo aquilo que nós fizemos, batalhamos, né? Eu, meu pai e minha mãe, ao longo lá dos anos do posto, que de repente trouxe para nós aquilo que a gente gostaria, né? Que era uma casa bonita, aconchegante, para poder servir as pessoas. E você não precisa ter uma casa bonita, aconchegante, gente, isso não quer dizer dinheiro, tá? Isso não quer dizer tamanho de investimento, tá? Para você, assim. Cada um dentro do seu cada um sabe o que é aconchegante, cada um sabe para cada um. Então, né, fica essa mensagem pra galera, porque isso é independente ou não de tamanho, qualquer tipo de coisa que seja. Então, basicamente, acho que esse foi um grande momento que acho que nós vivemos juntos lá. Cara, isso é top, hein? Muito, muito, muito bacana. E o seu pai continua empreendendo com você hoje? Continua no ramo dele? Como que eu vejo que você traz bastante aí ele como referência? Sim, trago. Sim, meu pai e minha mãe continuam comigo, a gente continua juntos. Temos uma longa caminhada ainda, né? Tem muito BSK para rolar, tem BSK, se Deus quiser, esse ano no Brasil todo. É um dos grandes projetos, a BSK sair e furar as bolhas, sabe? A gente poder conseguir ter a nossa marca em outros pontos do país, e a gente vai trabalhar humildemente muito forte para que isso aconteça. Então, além disso, você vê, tem um negócio que é o restaurante, a mentoria para ensinar outros empresários a investir, Perfeito. A TV Delivery. Perfeito. Então, de um negócio já surgiu outras ramificações. Eu digo sempre que as pessoas, né, isso eu aprendi bastante, até com o João Barcelos, meu amigo, um grande abraço. A gente precisa ter alguns motores, né? A gente precisa ter o motor 1, depois precisa iniciar o motor 2, depois a gente precisa iniciar o motor 3, porque às vezes o motor 1 pode uma falhada, precisa colocar óleo e tal. Então a gente precisa, dentro daquilo que a gente faça, né? Tá dentro do escopo, né? Dentro do escopo, né? Ter outras frentes para que, de repente, porque como a gente fala de pandemia, gente, acho que depois que aconteceu a pandemia, tudo pode acontecer, meu irmão. O que nós vimos ali, cara, da noite pro dia, da água da noite, Deus pode mudar qualquer situação em nossas vidas. Então, eu acredito muito nisso e hoje a gente tem algumas frentes com a galera sobre isso. Isso, é aquela velha historinha. Nunca coloque os ovos tudo na mesma cesta, né? Começa a diversificar. Você começa com uma, toma tração, ganha corpo, né? Exato. Porque quando você está no começo também, se você dissipar muita energia para várias coisas, você não consegue ganhar tração para fazer aquele negócio rodar. Então, começou a dar uma estrutura, faça isso, começa a distribuir os ovos em outras cestas. E se você tá gostando desse conteúdo, cara, que eu tô aqui, cara, tô tendo uma mentoria
Então, o bom de fazer o podcast é isso, eu recebo as mentorias gratuitas aqui. E você também. Então, compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas para que a gente possa alcançar mais pessoas, inspirar mais pessoas e, de repente, daqui a pouco, você pode receber um depoimento aí que o conteúdo que você só compartilhou mudou a vida de outra pessoa. Eu vi que você compartilhou, Marquinhos, lá no seu Instagram, uma vitória também, eu acho legal, com a sua filha, que vocês puderam fazer uma viagem aí e tal. Como que foi fazer essa realização através do fruto do seu trabalho? Como que foi essa experiência? Ah, cara, assim, é legal colocar, meu irmão. Cara, foi muito legal, porque assim, eu fui participar de um evento, né? Então, participar de um evento, só a gente sabe das dores que a gente passa, das situações. Qualquer outro dia, depois eu volto para contar também o começo da TV, que foi um começo, como todos, doloroso, sem grana, sem caixa. E aí nós, com muito trabalho, muita luta, então assim, eu fui convidado para poder participar de um evento, para ter uma premiação também, onde fui premiado lá em Portugal. E aí pude ter a realização de levar minha filha, junto com a minha esposa também. Tive a oportunidade de encontrar minha irmã, que mora lá em Portugal. Então assim, foi um momento assim maravilhoso, onde a gente começa a plantar algumas sementinhas e a gente vai vendo as coisas podendo acontecer, sabedor que assim, que eu ia para uma viagem a trabalho e que eu poderia também levar minha família. Isso não passava pela minha cabeça no momento, assim, sabe? Não passava mesmo. E, cara, e aconteceu isso assim de um mês para o outro. E foi assim, ó, né, cara? Eu jamais acharia que, de verdade, 2025 ia ter um final de ano assim tão fantástico, que foi assim, cara, né? E pude realizar esse grande sonho. E a coroação do trabalho, eu acho que quando vai acontecendo essas coisas, você fala, cara, vale a pena, né? Por mais que tenha um trabalho, tenha um esforço, tenha abnegação, o sacrifício, vale a pena. Você vê que vai vindo as recompensas e isso é bom demais. Sim. E os projetos agora, Marquinho, para TV Delivery, como que estão? Você falou que vai fazer cobertura aí Brasil inteiro. Como que são essas coberturas e como que as pessoas que de repente estão nos vendo aqui, cara, eu queria que vocês fizessem a cobertura de um evento que eu vou fazer nessa linha. Como que eles conseguem ter acesso a isso? Que legal, que bacana. Seguinte, gente, primeiro para vocês poderem entender o nosso conteúdo, precisa seguir aqui, né? @TV Delivery, @TV Delivery Oficial, no Instagram, @TV Delivery Oficial e também no YouTube, canal da TV Delivery Oficial também, onde você vai ter muito conteúdo e onde você vai conseguir nos achar através de lá. Para quem queira nos contratar, pode nos chamar através do Instagram. Vocês vão ter basicamente uma ideia de tudo aquilo que a gente faça. Nós cobrimos o seu evento, nós faremos cobertura esse ano Brasil todo. Nós estaremos amanhã, terça, quarta e quinta em Bi. Nós estaremos na próxima semana Nordeste, em três capitais do Nordeste. Na outra semana estaremos em Salvador. Na outra semana estaremos em Chicago, Estados Unidos, para fazer cobertura de evento. E a TV Delivery, ela não é só cobertura de evento, como ela tem vários programas que você acompanha na gente. Você vai saber toda essa programação. Quando lança, os programas quando são lançados, os quadros com a Chef Keila, as dicas de rolê com a TV Delivery. Então, assim, tem muita coisa. Legal. Tem muito projeto da TV Delivery esse ano, muito demais. Não só as coberturas de eventos, mas como todo esse entretenimento. Nós vamos entrar para a indústria também. A gente quer mostrar a indústria. Nós queremos mostrar, que nesse curva assim, hoje a gente mostra bastante a ponta, a gente mostra restaurantes, mostra bares. Se você quiser levar a gente para fazer a cobertura do seu estabelecimento, quer divulgar isso, pode nos chamar, que a gente, nós estamos totalmente dispostos a receber, a poder estar junto com vocês no estabelecimento, mas a ideia nossa esse ano agora também é trazer toda a parte da indústria, a galera saber o que se passa por trás daquela indústria que ela não conhece, daquela indústria famosa, né, seja de queijo, enfim, de insumos em gerais, de commodities. Então, assim, a ideia, como eu disse, é conexão de ponta a ponta. Então, você, para que possa nos chamar, só seguir aqui que tem muita coisa, tem muita novidade. É só chamar assim, ó, vem pra TV Delivery, vem. Só vem. Eu gosto. Fala, galera, Marquinhos vs Caralho. Fala, galera, Marquinhos vs Caralho aqui, ó, com um fenômeno hoje, ó. História de sucesso, cara. Que animal. Muito da hora, cara, que da hora. Que história bacana, mano. Inspira. Eu tô aqui me inspirando muito, gostando demais do conteúdo que você está compartilhando com a gente. A gente está caminhando para o final aqui, Marquinhos. Eu queria que você... Cara, uma mensagem, algo que você acredita muito, que você quer deixar para a galera que vai nos ver aqui, pensar que, tipo, esse vídeo a gente não sabe a quantidade de pessoas
que pode alcançar? Qual é essa mensagem? Cara, a primeira mensagem que eu tenho, final, é escrita por Paulo, né? Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Boa. Eu acho que, assim, essa frase eu tenho escrita nas minhas costas e é onde vem toda a inspiração em momentos que a gente cresce, principalmente na dor, né? Onde a gente precisa alimentar a nossa fé, a gente precisa entender os tempos de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender que não é no nosso momento e que é no momento dele. Então eu creio muito isso. Então eu acho que essa frase ela é muito forte. Eu tenho mais duas se eu puder compartilhar. Então, né, eu trago essa frase como o primeiro que me guia. Eu tenho uma segunda frase que quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Boa. Quem sabe aquilo que tá plantando não tem medo da colheita. Eu sei que às vezes é doloroso, mas a gente se apega em Deus, né? Trabalha firme, com muita honestidade, que a gente chega lá. E outra fundamental, que eu aprendi com um treinador meu, hoje tá cheio de pessoas colocando frases e dizendo que é autorais, né? Um monte. Eu aprendi essa frase, gente, eu tinha meus 7 anos de idade. Né, eu nunca vi ninguém postar em Instagram. E hoje com o universo de IA ficou fácil de ter. Né? Mas olha, uma frase muito importante. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Então essa é uma frase emblemática que eu tive de um treinador meu na época, que era muito forte a pré-eleição dele. Ele batia muito disso, né? Então ele falava, molecada, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Se o time entrou para empatar, não vai ganhar. Se o time entrou para perder, vai perder. E se entrar para ganhar, lógico, tem sempre a chance de não ganhar, mas o espírito de luta é outra, o espírito de entrega é outro, né? Então, assim, eu traduzo isso pro meu espetinho, né? O medo de assar tira a vontade de vender. Essa é uma frase adaptada, mas ela é minha, aí eu vou soltar. O medo de assar tira a vontade de vender. Para quem vende espetinho, cara, óbvio, cada um com o seu volume. Sabe a demanda, Mas, cara, não posso ir para um domingo que bomba, que eu vendo lá 30 chapas de picanha, não posso ir para um domingo com 5 bandejas de picanha. Se você pode congelar, que ela vem fresca e usar no outro domingo, ela vai continuar fresca. Pode ficar tranquilo. Né? Se vocês quiserem conhecer minha operação, então assim, gente, o medo de perder tira a vontade de ganhar, então adapta essa frase para o seu negócio, seja lá qual for. Ela vai te ajudar em algum momento, as circunstâncias, e as outras duas que também eu carrego comigo. Então eu acredito que essa seja a grande mensagem, que eu venho com muita honra aqui participar e deixar um alô pra galera, humildemente, né, e sigam a gente lá, dê essa moral, porque realmente a gente conta com todo esse apoio para que o nosso trabalho continue sempre vivo, para que ele possa ser compartilhado com o máximo número de pessoas possíveis. Marquinhos, cara, sensacional o nosso bate-papo, gostei demais, obrigado por você ter aceito o convite, vir aqui, irmão. Ter compartilhado tanta coisa bacana, ter dado a oportunidade pro pessoal de seguir as redes, vai lá, cara, tem muito conteúdo bom que vai te beneficiar, vai te trazer insights, muita coisa bacana. Então, brigadão e, galera, nos vemos no próximo episódio do podcast Histórias de Sucesso. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. É esse.